vida vai te tratar como você trata a sua mãe. O que Bert Hellinger queria dizer com isso, com essa frase? O que ele queria nos ensinar? Bom dia para nós, sejam todas muito bem-vindas. E quero lembrar você que esse é um assunto que você vai precisar olhar sempre, porque todo mundo tem problema com a mãe. Por mais que você negue, por mais que você ache que teve uma boa relação com ela, você vai precisar olhar para esse lugar. Uns mais, outros menos, mas todo mundo precisa olhar. Então, por que ele falou essa frase? Porque mãe representa vida. Mãe é sinônimo de vida. Então, eu posso dizer que mãe é vida, é relacionamento, é saúde, é dinheiro. Então, quando ele fala, a vida vai te tratar como você trata a sua mãe, ele está querendo dizer que como você se sentiu em relação à sua mãe, é os seus sentimentos internos. Não é como que você acredita aqui fora, não é mental, porque hoje como adulta você entende, minha mãe fez o que pôde, não deu para ela fazer e ela não tinha recursos, não é sobre a mente, é sobre os seus sentimentos, a sua condição interna. Então, se você precisa olhar para esse lugar, porque mãe representa o quê? A base, a sua estrutura, foi ela que te abriu o portal para você poder entrar para o mundo, né? É ela que te deu origem, então ela é a base de tudo aquilo que você vai querer construir a partir desse momento. Então pensa sobre isso. Sucesso, dinheiro, relacionamento, leveza, feminino, tudo está relacionado à mãe. Quando eu não estou conectada com a minha mãe, eu me desconecto da vida. E não é sobre você cuidar bem dela. Às vezes você cuida bem da sua mãe, mas você critica, você julga, você quer ser mãe dela, você quer mandar nela, você quer mudar ela. Então, cada um vai ter o seu pacotinho que vai precisar olhar. E aí, o que você vai precisar entender? Que existe dois conceitos, de morte e vida. A gente está olhando sempre para dois lugares, ou para a morte ou para a vida. O que Bert Hellinger queria dizer com isso? Bem, quando eu estou olhando para a morte, quer dizer que eu estou sem saúde, eu estou sem vida, eu estou sem energia, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou desencadeando doenças atrás de doenças. Eu acabo me envolvendo em relações abusivas, tudo é muito cansativo, tudo é muito pesado, eu não tenho ânimo para a vida. Então, eu não tenho dinheiro, né? Quando o dinheiro vem, ele não fica, eu faço dívidas. Lembrando que dívidas, né, é um assunto para uma outra live, mas não existe dívidas em sentido material. Todas as dívidas são emocionais. Então, quantas dívidas você tem? Vai pensando sobre isso. Para onde que você está olhando? Para a morte ou para a vida? E quando é que eu tenho vida? Quando eu tenho saúde, quando eu tenho energia, quando eu sei ocupar o meu lugar, de filha, de mulher, de mãe, de amiga. Então eu passo pelos lugares e sei sentar no lugar certo. Eu construo bons relacionamentos. Eu não me atraio a relações abusivas. Eu não fico ali sofrendo, né? Sendo maltratada, querendo salvar o homem ou mudar o homem. O problema das relações abusivas, a base é a mãe. Porque você vai sempre reproduzir no mundo adulto a sua relação que você teve com a sua mãe. O que você sentiu, a gente não está aqui para julgar a nossa mãe e nem para consertar ela. A gente está aqui para identificar o que você sentiu. É nesse lugar que você precisa ir. E muitas vezes você nem se apercebe a esse sentimento. E aí você chega no mundo adulto, muitas vezes você não cresceu, fica ali dependendo da sua mãe. Às vezes você casou, tem seus filhos e está ali dependendo do cartão dela, da casa dela, do dinheiro dela. Você acaba sabendo que você tem esse suporte, né, para te socorrer quando você precisa. E você já é uma adulta, né? Então o que a gente precisa pensar? Que dinheiro, né, é vida, é mãe, prosperidade, tudo é sinônimos. E o dinheiro, o adulto, ele não ganha dinheiro. Anota essa frase. Adultos não ganham dinheiro. Adultos fazem dinheiro. E para você fazer dinheiro,
Você precisa ter energia de vida, ter força. E da onde vem essa força? Da mãe. Então, se você não está tendo essa força, essa energia, é que está faltando mãe dentro de você. E nós não estamos aqui para dizer se foi uma boa relação ou se foi ruim. Não é isso. Mesmo as relações boas, você pode ter nutrido alguma coisa. Também você quis salvar a sua mãe, ter pena da sua mãe. Enfim, você vai ter que fazer uma investigação sobre os seus sentimentos em relação à sua mãe. Então, respira fundo e sinta a sua mãe. Quais são os sentimentos verdadeiros? Essa é a mãe que você gostaria de ter? É desse jeito que ela é, você concorda? Ou você está aí querendo mudar ela? E para onde que você está olhando? Para a vida ou para a morte? Percebe? Então vai fazendo a lista, né? Doenças, ansiedade, depressão, a raiz é com a mãe. Dívidas, escassez, relações abusivas, aquela relação pesada. Você fica querendo mudar o seu marido? É porque você quer mudar a sua mãe. Opa! Entendeu? A mãe até caiu aqui, gente. Entendeu? É sobre isso. Vou pegar uma outra bonequinha aqui. É sobre esse lugar. Agora, para que lugar eu vou olhar? Você vai olhar para a sua postura interna. Talvez hoje você está aí cuidando da sua mãe, você tem um bom relacionamento com ela. Mas você vai olhar para a sua postura interna. Quais são os sentimentos que você guarda dentro de você? Enquanto você não fizer isso, a sua vida vai ficar travada. Porque não é sobre... eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter energia para criar alguma coisa, eu quero encontrar pessoas legais para me relacionar. Para onde que você vai olhar primeiro? Para sua mãe, para sua relação interna. Aquilo que você guardou lá no seu inconsciente. Percebe que é muito mais profundo do que você possa imaginar. Então esse é um lugar que você vai ter que visitar várias vezes, porque é circular. E você vai limpando, e quanto mais você limpa isso, você vai abrindo espaço para a vida. Porque se mãe é vida, quanto mais eu limpo, eu ressignifico esses sentimentos internos que eu tenho em relação a ela, eu vou dando espaço para quê? Para a vida. Aí eu vou tendo energia para correr atrás, fazer acontecer, criar as coisas e fazer dinheiro, porque adultos fazem dinheiro, adultos não ganham dinheiro, adultos não ganham as coisas, adultos compram as coisas. Percebe que é diferente? E da onde que vem tudo isso? Da base, porque foi através da sua mãe que você foi moldada. Só que muitas vezes lá na infância aconteceu muita coisa, né? Talvez a sua mãe estava ausente, não estava com preparo emocional para cuidar de você, muitas brigas também, ela pode ter vindo de relações abusivas, enfim, aí você passou por abuso, aí você foi nutrindo inúmeros sentimentos, né? Hoje você entende que a sua mãe pôde fazer o que deu, mas dentro de você, o que está gravado lá no seu software, não está dizendo isso, está dizendo outras coisas. É isso que está travando a sua vida. É para esse lugar que você vai ter que visitar várias vezes. Porque aí conforme você vai tirando a rejeição, o abandono, o abuso, o silêncio, né, o vazio. Por exemplo, o sobrepeso tem a ver com a mãe, né? A pessoa tem compulsões por comida, por vícios, né? Tá sempre comendo, levando algo na boca, é fase oral, tem a ver com a mãe. Então é para esse lugar que você precisa orar. Não sei como que está a sua vida hoje, mas se você quer sair desse lugar, eu quero ganhar um dinheiro, eu quero encontrar pessoas legais, né, para me relacionar em todos os sentidos. Para onde que você vai olhar? Para a relação com a sua mãe. Porque quando você não pôde ser filha, você vai passar a vida sentando em lugares errados. Ou seja, você não vai conseguir ser mulher. E se você não está no seu feminino, se você não pode ser mulher, você não vai conseguir atrair um homem. Você vai atrair meninos para se relacionar. Se o dinheiro vem pouco, quase não vem, é porque o cano tá assim, ó, da vida. É como se fosse assim, ó. Aqui é a mãe e aqui tá você, ó. Esse cano tá torcido.
Aí tem que, ó, desenrolar ele para poder vir o quê? O fluxo da vida. A vida veio para você através da sua mãe. Entendeu? E para onde que você está olhando? Se você está olhando para a morte, não é que você quer morrer, é que você não está fazendo bom uso da sua vida. Né? Porque se a pessoa está lá doente, não tem uma profissão, em dívidas, está sempre precisando, né? Ansiedade, procrastinação, tá vive reclamando, não tem energia, não está criando nada, né? Porque nosso papel aqui é você criar, você ser um portal para outras pessoas. Se você não está fazendo bom uso da sua vida, é porque está faltando mãe para você. E aí, quando você começa a desenrolar esse fluxo da vida, você começa a concordar, né? Você começa a concordar com a sua história. Por que que a gente trava a vida? Porque você não concorda com as suas raízes, você não concorda com a sua mãe. Tem vários sentimentos aí que precisa investigar. E aí, quando você começa a concordar com a sua vida, quando você começa a mudar a sua postura, quando você começa a honrar a sua mãe, né? O que é honrar a mãe? É você fazer bom uso da sua vida. Eu concordo com a minha história, eu honro quem veio atrás de mim. E aí, quando você começa a mudar a sua postura, limpar esses sentimentos, né, que estão aí dentro, e que eu sinto muito que muitas vezes eles são reais e ele vem em decorrência de muitas dores que talvez você passou na infância, mas a gente precisa ressignificar ele, porque a vida está acontecendo, né? A vida está viva, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa deixar a vida pulsar dentro de nós. Então, quando você muda a sua postura interna, é a postura interna, não é a sua relação com a sua mãe hoje, não é como que você foi criada lá na infância, é a sua postura, os sentimentos que você gravou dentro de você que está travando a sua vida. Talvez você ache que não, mas acho que vale a pena você experimentar, você olhar para esse lugar, né? E aí, quando você começa a honrar a sua história, honrar a sua mãe, fazer bom uso da sua vida, porque está vindo vida para você, né? A vida começa a honrar você, né? A vida começa... Eu honro a vida e a vida me honra, né? Começa a vir para mim. Eu honro a minha origem, eu tomo a minha vida. E aí a vida fala, então eu vou honrar você. Então, quando a gente não está sendo honrada pela vida, é porque a gente está desonrando a nossa origem. Combinado? E por que eu falei essa live? Porque dia 16/5 eu vou fazer um workshop, né? Para mostrar que você é o espelho da sua mãe. Você é o espelho daquilo que você guardou, foi moldada pela sua mãe, né? E, infelizmente, muitos de nós sofremos o amor interrompido. Esse amor foi interrompido, esse fluxo da vida foi interrompido. E agora você precisa ligar de novo os fiozinhos para você poder tomar essa vida. Porque às vezes você passou por situações que houve uma ruptura, que se chama amor interrompido. E agora você precisa religar esse fio. E só você pode fazer isso. Para que você comece, através desse fio, limpando o seu mundo interno, né? E mudando de postura para que a vida possa vir ao seu encontro. E lembrando, vida, mãe, relacionamentos saudáveis, prosperidade, tudo é sinônimo. Então, para aí um pouquinho, como é que está a minha vida a nível de relacionamento? Quais são os tipos de pessoas que eu atraio perto de mim? E eu falo não só relacionamento íntimo, amizades, clientes, amigos, chefes. Quais são as pessoas que você atrai perto de você? Você pode estar atraindo a sua mãe. Dinheiro, saúde, né? Alegria, leveza. Porque quando você toma mãe, você é feminino. Você é leve, você passa a ser um portal, você passa a florir dentro de um jardim, entendeu? E é para esse lugar que a gente precisa ir. Então, dia 16/5, eu vou fazer um workshop e ele está com 60% de desconto, né? A gente teve uma aula ontem gratuita, se você perder não tem problema, ela está gravada e vai para o workshop para você poder assistir depois. E se fizer sentido para você,
se seu coração tocou, se você acha que você precisa olhar para esse lugar, chegou a hora de você olhar para isso. Vamos juntas? Dia 16/5, vou colocar o link lá na minha bio, e aí você entra, aproveita. Vai ficar com 60% de desconto por 24 horas. De 197 vai para R$67. Então aproveita, vai ter constelação, você vai entender sobre amor interrompido, sobre o complexo materno, como é que você pode agora, né, ligar esses fios que muitas vezes foi interrompido, né? Lá na infância você tentou buscar a sua mãe e muitas vezes você não encontrou. E aí agora você está num lugar em que a vida te trata como você trata a sua mãe por conta desses fios que foram interrompidos, por causa de muitas coisas que aconteceu lá, mas que agora você pode ressignificar e criar a sua história. Né? Combinado? Clica no link, aproveita o desconto de 60%, vai ter constelação familiar, então vai ser muito bom. Vamos fazer um mergulho, porque esse lugar, Bert Helling fala que a gente precisa visitar sempre. Todo mundo precisa visitar a mãe de vez em quando. Tomar goles da mãe. Porque mãe é vida. E quanto mais você toma da mãe, mais vida você tem. Quanto mais você muda de postura, quanto mais você ressignifica, mais a vida chega para você. E é isso que a gente quer, né? Fazer bom uso da mãe para tomar a vida. Então não tem contraindicação, você pode tomar durante muito tempo, várias vezes e sempre. Sempre precisamos voltar para esse lugar. Sabe por quê? Porque 99% de nós tivemos uma infância disfuncional. E aí nós fomos moldadas por essa mãe, muitas vezes, para ser mãe da mãe, para ocupar o lugar dela, o lugar do pai, para salvar ela. Então é muito mais forte do que a gente. Então às vezes você sai desse lugar, muda a sua postura, mas tem algo te puxando, né, para esse lugar. E aí por isso você precisa estar voltando para se lembrar o que significa a postura sistêmica do seu lugar de filha, o lugar da sua mãe, para que você não volte para esse lugar. Porque esse molde que ela te moldou fica te puxando. Depois que você toma consciência, aí você começa a sair. Mas daqui a pouco você volta. E quando a gente para, por isso que muitas pessoas, né, dá 2 passos para frente e 3 para trás. Por quê? Porque tem esse molde, né? Nosso primeiro molde muitas vezes foi disfuncional. E aí se a gente para, a gente volta para lá, porque é mais fácil. Tem outras questões também que nos puxa para esse lugar, né? Que é a nossa consciência, a consciência arcaica, a nossa necessidade de pertencimento, de ficar na vítima e por aí vai. Tem muita coisa para a gente poder mergulhar. Então, vamos olhar para a mãe? Como é que está a sua vida? Como é que a vida está te tratando? Tá boa para você? Se tá, que bom, maravilha. Mas se não tiver, vem pro workshop para que você possa começar a olhar para esse lugar. Grava isso. A vida vai te tratar como você trata a sua mãe, mas é sobre postura interna. Você pode estar aqui tratando bem a sua mãe, mas dentro de você está irritada, você quer mudar ela te irrita, ela te sobrecarrega, ela é pesada, entendeu? É sobre essa postura. Porque você pode estar ali cuidando dela, e deve cuidar, porque muitas vezes ela pode estar precisando, mas dentro de você. É esses sentimentos que reverbera aqui fora para o mundo e o mundo traz para a gente. Então, se eu tenho rejeição da minha mãe, a vida vai me trazer isso. Se eu tenho raiva, a vida vai me trazer isso. A vida vai me trazer a minha postura interna, os sentimentos que estão dentro de mim. Não é o que eu estou fazendo aqui fora, não. É sobre esse lugar mais profundo que eu estou te convidando para visitar. Vamos, dia 16/5. E aí você pode aproveitar, assistir a aula que já está na plataforma que eu dei ontem gratuita. E vamos mergulhar ao vivo, dia 16, né? Aprender um pouco mais sobre esse assunto, mudar nossa postura e constelar, que isso é muito importante, né? Não tem como só trabalhar o consciente. Então vai ser um workshop de vivência, você vai precisar entrar em contato com as suas dores para poder você liberar um pouco dessa dor para que a vida possa entrar. Aí vai assim, ó. Bert Helling fala que é tomar a mãe de canudinho. Então, a gente volta sempre e toma ela de canudinho. Então, tô te convidando. Vamos, dia 16, tomar a mãe de canudinho? Clica no link da minha bio e aproveita o desconto de 60%. Então, é para quem quer, né? Porque
Se o seu problema é dinheiro, eu tô resolvendo ele, te dando esse desconto de 60%. E o resto é com você. Te espero do outro lado. Beijo, gente.